Eu sou a professora Cássia Xavier, coordenadora do EAD da Faculdade Santa Marcelina, e hoje nós vamos receber a professora Enivalda Alves da Silva Pina, que é economista e coordenadora dos cursos de Administração, Gestão Comercial e Gestão de RH na modalidade EAD da Faculdade Santa Marcelina. E o nosso assunto de hoje é imposto de renda, que é um tributo federal que incide sobre todos os rendimentos das pessoas físicas e jurídicas. Professora Eni, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, professora Cássia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e principalmente falar de um assunto tão importante quanto o imposto de renda. Então, Eni, vamos começar falando sobre quem tem que declarar imposto de renda. Bom, é obrigatório declarar imposto de renda para quem recebeu mais do que R$ 28.559,70, isso em rendimentos tributáveis no ano. Existem outras situações que também exigem a declaração, como os rendimentos isentos ou tributados na fonte, ganhos de capital na venda de bens e direitos, entre outros. E, Eni, somente as pessoas que trabalham CLT, ou seja, com carteira registrada, que precisam fazer declaração de imposto de renda? Não, na verdade, as pessoas que têm esse rendimento, como eu falei, acima dos 28 mil, precisam declarar, visto que essas pessoas precisam da informação junto ao seu score, por exemplo, né? Tem um score para a compra. Então, mesmo que ela não tenha uma carteira assinada, ela teve os ganhos e isso, inclusive, aparece na conta bancária dessas pessoas. Não só isso, também é importante que de todo o rendimento, de todo o recebimento que você obteve, é importante declarar no imposto de renda. E qual é o prazo, Eni? Qual é o período do ano que a gente tem que fazer essa declaração? Bom, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda geralmente começa no mês de março e vai até o final do mês de abril. É importante ficar atenta aí ao calendário divulgado pela Receita Federal. E o que acontece, Eni, com quem não declara o imposto de renda nesse prazo? Pode declarar depois? A declaração ela pode ser feita pela internet por meio aí de programa de declaração do imposto da Receita Federal e ela pode sim, mesmo depois que passou o prazo, ela pode entregar essa declaração, porém ela terá multa. E aí, eu consigo fazer essa declaração sozinha, Eni, ou eu preciso contratar um profissional para fazer isso? Você consegue fazer a sua declaração sozinha, visto que a Receita Federal ela facilitou muito esse meio. Inclusive, nós temos agora a declaração online. Então, quando você acessa a declaração online, ela já vem com a declaração preenchida com todos os seus dados e você vai ter que alimentar apenas algumas informações solicitadas pelo programa. E quando a gente vai fazer essa declaração, o que eu posso utilizar como deduções no meu imposto? Algumas despesas podem ser deduzidas do valor do imposto de renda, como despesas médicas, despesas odontológicas, educação, pensão alimentícia, entre outras despesas. Eni, você falou sobre as multas para quem não declarar o imposto de renda no prazo correto. Fala um pouquinho melhor, um pouco mais sobre essas multas, como elas são aplicadas. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito à multa. E os valores de multas podem variar de acordo com o tempo de atraso e, inclusive, o valor a ser declarado. Agora, uma vez que a gente faz a declaração, e lá no final, no término da declaração, há um valor a ser restituído, como isso funciona? O que é a restituição? Se houver o imposto a ser restituído, o contribuinte ele receberá o valor em sua conta bancária em lotes que são pagos a partir do mês de junho até dezembro. Então, assim, dependendo das deduções, ela vai declarar que ela pagou escola, médico, convênio e aí a própria Receita vai fazer o cálculo para ver se ela tem como restituir ou se ela vai pagar esse imposto de renda. O contrário também pode acontecer, a gente pode ter que pagar um valor complementar além daquele que já foi descontado em folha. Como é que funciona isso, Eni? Assim que você terminar a sua declaração, você vai ter um resumo dessa declaração. E lá é onde você vai perceber se você vai restituir ou se você terá que pagar um valor maior.
A modalidade, a novidade agora para 2023 é que a Receita Federal também está recebendo o pagamento via Pix. Então, o que acontece? Ela te dá uma oportunidade de você pagar tudo de uma vez através do Pix, ou você pode parcelar em 8 vezes o pagamento desse imposto de renda. E como a Receita Federal vai fazer essa fiscalização de quem declarou corretamente, de quem sonegou o imposto de renda? Como isso é feito? A Receita Federal ela pode fiscalizar a declaração do imposto de renda a qualquer momento. Então, caso seja constatada alguma irregularidade, o contribuinte ele pode ser autuado, ter que pagar multas e juros sobre o valor devido. Eni, a gente ouve muito falar sobre a malha fina. O que é a malha fina? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Então, algumas pessoas trazem informações que não são fidedignas e a Receita Federal acaba fazendo essa fiscalização nessa declaração de imposto de renda e percebe que não bateu, a conta não bateu. Então, acaba convocando essas pessoas para uma reunião e saber aí o que foi que aconteceu com essas contas. A maioria das vezes as pessoas colocam essa informação, mas não tem como comprovar. E aí é onde a Receita fala, olha, como infelizmente você não teve como comprovar e por conta disso você terá que pagar multas e mais os valores que estão sem comprovação. Isso é estar na malha fina. Então, o importante é que a gente tenha aí um encontro entre as informações que foram declaradas pelo meu empregador e por mim e aquelas que foram declaradas por mim enquanto pagadora para o prestador de serviço. Porque a Receita Federal vai fazer esse cruzamento de informações. A Receita Federal ela faz esse casamento, tem toda a informação cruzada. Então, para você perceber, o Ministério da Fazenda trabalha de mãos dadas com a Receita Federal. Eu não tenho como fugir disso. E aí, Eni, o que vai acontecer com aquela pessoa que não declarou o imposto de renda ou que sonegou, está na malha fina, ou enfim, em que pode impactar sonegar o imposto de renda ou simplesmente não declarar o imposto? Digamos que essa pessoa ela precisa fazer uma viagem internacional e ela precisa de um visto no seu passaporte. Para que ela tenha a entrevista do visto, ela precisa levar a declaração de imposto de renda dela. Então, uma vez que ela não fez essa declaração de imposto de renda, ela não tem nem como participar dessa entrevista. Ou até mesmo ela vai ser negado o visto por conta de não ter essa documentação. E também, se porventura essa pessoa gostaria de comprar um apartamento, por exemplo, é um dos documentos que ela vai ter que apresentar o imposto de renda também. Então, entendemos que não há como fugir do imposto de renda. E para a gente finalizar, Eni, uma dica, o que você poderia dizer para que a gente fique atento para o imposto de renda? Olha, é importante lembrar que as informações sobre o imposto de renda podem variar a cada ano. Por isso, é sempre bom você estar antenado e saber das novas informações trazidas aí pela Receita Federal. E o que algumas pessoas esquecem é que muitas vezes vai ao supermercado fazer a compra do mês e ele tem o programa, né, da Nota Fiscal Paulista. Então ele passa aquela compra e já automaticamente a gente já gera a Nota Fiscal Paulista, só que a pessoa que está ao lado dele não coloca o CPF no valor. E essa pessoa fala, eu posso usar o valor da sua compra no meu CPF? E a pessoa fala, sim, pode. A Receita Federal tem como ver, junto ao Ministério da Fazenda, como é que essa pessoa que declara o valor X de salário, mas que faz um valor Y de compra, como essa pessoa consegue comprar esse valor, sendo que o salário dela é X. Então, algumas pessoas caem na malha fina por conta disso também. A dica é fazer tudo certinho para não ter problema com a Receita Federal. Exatamente, perfeitamente. Nós conversamos um pouquinho então com a professora Enivalda Alves da Silva Pina, que é economista e coordenadora dos cursos de Administração, Gestão Comercial e RH na modalidade à distância da Faculdade Santa Marcelina. Eni, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Cássia, é um prazer estar contribuindo com vocês nessa informação. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E se você quiser saber um pouco mais sobre os cursos presenciais e EAD da Faculdade Santa Marcelina, acesse o nosso site e nos siga nas redes sociais. Até breve!